Olá, Valdemar, Baldim, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Alex. Tudo bem? E você? Como é que tá? Tudo em paz? Graças a Deus, né? Tudo muito bem. Isso. E fico feliz demais de ter essa oportunidade de bater um papo com você aqui. Já quero te agradecer de uma vez por ter aceitado o convite, viu, Valdemar? Imagina, eu que agradeço e o que eu puder contribuir para que, enfim, da minha experiência, para que outros possam utilizar, eu estou à disposição e gosto muito de fazer isso. Bacana. E é exatamente isso. Para quem está assistindo a primeira vez, né, a ideia do Sea Legends é o quê? Nada mais é do que inspirar pessoas por meio de histórias inspiradoras. Então, há mais ou menos uns 2 anos atrás, um mês e meio, no auge da pandemia, eu tomei essa iniciativa, né, de buscar biografias de pessoas que são referência naquilo que fazem, né, por aquilo que são, por aquilo que representam. Muitas vezes são vistos como lendas, né, pessoas que são super homens, né, super mulheres aí, e a ideia é desmistificar um pouquinho isso, né, mostrar que é muito trabalho, né, são escolhas, algumas certas, outras erradas, e, enfim. E no final, nós somos o resultado daquilo que nós escolhemos, né, daquilo que nós plantamos. Então, é esse que é o objetivo, e tenho Perfeito. certeza que a sua história vai inspirar muita gente, viu? Obrigado. Então, Obrigado. tá bom. Bom, então vamos lá. Relembrando aqui, né? Eu não me lembro exatamente o ano que eu te conheci, mas na época você é um dos sócios, né, da Premier IT em Curitiba, Isso. né, junto com outros sócios e dois filhos, né, respectivos filhos, tocando a Isso. operação da Perfeito. principal empresa de serviço de tecnologia do estado do Paraná, com certeza, né, na área de outsourcing, com grandes clientes, né, importantes clientes, com um nome bastante sólido, né, da Isso. empresa e das pessoas. É, Isso. e sei que algum tempo atrás, e pouco tempo atrás, né, vocês acabaram aí sendo adquiridos por um outro grande grupo, né, e, enfim. Isso. E é nessa jornada, né, de vários e vários anos, construindo uma empresa desde o zero, né, até se tornar uma empresa desejada, ao mesmo tempo convivendo com os desafios, né, pessoais, enfim. Queria perguntar para você, te passar a palavra, Aldemar. Sua vida sempre foi muito fácil assim? Você acordou já com uma empresa que foi vendida, botou um tanto de dinheiro no bolso e foi para a praia? Conta para nós, Isso aí. Valdemar, por que foi fácil assim? É isso aí, né? Então, eu acordei e era eu e um telefone, entendeu? Então, quando começou a empresa, era eu e um telefone numa casa alugada, né? E aí tudo começou, né? Naquela oportunidade, eu era, assim, funcionário da CID Informática, que eu acho que, não sei se você lembra, os mais antigos lembram, daquelas empresas que fabricavam os computadores nacionais, né? Porque naquele momento, praticamente, nossos computadores eram todos importados. E aí criou-se várias empresas, entre elas a CID Informática, que era do grupo Sharp, né? E então, saindo da empresa, abri uma empresa junto com dois colegas do Rio Grande do Sul, e eles estavam lá e eu abri aqui no Paraná, né? E começou assim, eu vendia, entregava, instalava e cobrava. Né? Essa era a minha atividade, tá certo? E naquela época o foco realmente era hardware, né? E a gente vendia os equipamentos da CID e logo depois eu e meus sócios fizemos uma parceria com a IBM, né? Foi aí que a gente começou aí com a autorizada assistência técnica, como revenda autorizada, e aí fomos crescendo, né? Até o ponto em que começou a modificar a questão de hardware e serviços, né? Porque o que aconteceu? Alguns fabricantes, tipo Dell, etc., vieram para o Brasil, começaram a fazer vendas diretas, né? E aí a gente ficava sem margem. Então, vendia os equipamentos, não tinha mais margem, porque os fabricantes, evidentemente, que colocavam os preços lá embaixo. E aí nós começamos a direcionar o nosso trabalho para a área de serviços. E fizemos, né, um phase-out, mais ou menos
5 a 8 anos, por aí, que fomos fazendo esse trabalho de focando em serviço e abandonando o hardware, né? E até o momento que, vamos dizer assim, a gente praticamente ficou com 100% somente serviços, né? E aí a empresa foi crescendo, foi desenvolvendo, acho que fizemos um trabalho com bastante competência, ganhamos importantes clientes, como aqui na região de Curitiba, Boticário, Philips Morris, Volvo, né? Em São Paulo nós tínhamos a Honda, tínhamos a Banco Alfa, enfim, vários clientes, tínhamos também em Porto Alegre, a Carrier, enfim, fomos espalhando a gente para o Brasil inteiro, né? Até assim, chegamos ao momento a ter mais de 700 funcionários, né? Muitos funcionários alocados nas empresas, né? Fazendo o seu trabalho de helpdesk, service desk, atendimento ao usuário. Esse era o nosso foco, né? Enfim, então, e aí o que nos auxiliou bastante foi a entrada dos filhos, né? Tanto o filho do meu sócio, do Jorge, e aí o Jorge Júnior, e a entrada do meu filho, o Fernando, que aí a gente começou e eles vieram, assim, com a cabeça serviço, né? Eles não tinham cabeça hardware. Eu e o Jorge já tinham cabeça hardware, mas e fomos fazendo a troca, né? Não é tão fácil assim. Mas quem vem com cabeça serviço, aí fica tudo mais fácil, né? E aí, então, eles trabalharam bastante. O Fernando é muito autodidata, em busca de ferramentas, de informação, de treinamento, etc. Enfim, é um trabalho hardware, né? Assim, de muito tempo, de muitos anos, para exatamente criar, dentro até da equipe, nossa equipe dentro da empresa era uma equipe de hardware, né? E isso, a mudança na cabeça não é do dia para a noite, é com muito trabalho, treinamento, informação, etc, etc, né? E foi realmente tomamos a decisão certa, seguimos o caminho certo, né? Tivemos grandes clientes e isso nos levou em determinado momento, a sermos notados pelos concorrentes, né? Então, aí, em determinada data, chegou uma empresa de grande porte aqui na verdade, ela é chilena, mas estava aqui no Brasil, querendo uma proposta de compra. E nós não sabíamos nem como fazer isso, né? A gente não tinha a mínima ideia. Foi aonde que a gente foi buscar daí informação, ou seja, pessoas que nos ajudassem e que nos preparassem para que, se em algum momento alguém tivesse interesse, a gente estaria preparado. E foi isso que nós fizemos, né? Então, isso é uma coisa importante. Você não necessariamente você queira vender a tua empresa, mas tem que estar preparado, porque em um determinado momento pode ter uma proposta e você, de repente, aí resolve vender, mas você não está preparado. Aí você não tem as condições necessárias para poder negociar, né? Então, e foi isso que aconteceu. E aí, assim, surgiu essa proposta, né? A gente já tinha feito todo um trabalho com a Fundação Dom Cabral, tínhamos feito a governança, criado a governança corporativa, conselho, né? Nós participávamos da operação e também do conselho, e tinha um conselheiro externo que participava dentro do nosso conselho. E profissionalizamos bastante, né, essa área, embora seja uma empresa familiar, mas o conselho deu esse trabalho que a gente fez, né, deu a oportunidade da gente profissionalizar a atividade. Então, mesmo a gente que tinha operação dupla, a gente, quando ia para a reunião do conselho, tirava o chapéu de operação e ia para o conselho decidir estratégia, decidir futuro, decidir para onde a gente ia, como a gente ia, com planejamento, sabendo o que a gente ia fazer, etc. Eu lembro uma historinha assim, bem rápida, que quando a gente estava para expandir, ou íamos para o interior ou íamos para São Paulo. Daí a gente discutiu todos os pontos
E nós sabíamos que, indo para São Paulo, era um mercado muito maior, mas nós sabíamos que ia levar uns tapão. E levamos. Mas foi um sucesso lá, porque conquistamos excelentes clientes, né? Como eu falei, Honda, Banco Alfa, CIC e outra uma empresa de moto lá, que não lembro também a marca agora. Enfim, mas nós fomos assim, isso que é importante, consciente de que nós íamos para lá, íamos levar uns tapões, mas nós tínhamos condições de concorrer e vamos dizer assim, de conquistar aquele mercado. Perfeito, perfeito. Ô, Muito bom, Valdemar, Mário. muito bom assim escutar, né, essas jornadas. É claro que você falou aí alguns bons anos aí, né, em alguns poucos minutos, mas duas coisas me chamaram a atenção e eu queria até explorar um pouquinho. Uma foi a questão de mudança, né, quando você fala que entrou, né, os sucessores, né, os apoiadores ali, né, os filhos, né, que Isso, vieram com a cabeça de serviço, né, que já era uma cabeça diferente e que a empresa precisou mudar, né? isso, Então, isso. eu queria falar um pouquinho sobre essa questão da mudança e uma outra coisa que você falou agora no final também, pelo menos a percepção me passa quando você fala dos tapões, né, lá em São Paulo, né? A questão de fazer o planejamento, mas mesmo dentro do planejamento, entender que as coisas não são instantâneas, que demoram um tempo, né? E tem um preço a se pagar, né? Então, eu Perfeito. queria explorar um pouquinho essas duas coisas, a importância da mudança, né, na sua visão, para as pessoas, né, para as empresas, e a importância de se entender que fast food existe, mas é, resultados instantâneos normalmente não é assim que funciona, né? Não, não. Não, realmente é muito, muito trabalho, né? Muito trabalho. Veja, mas assim, colocando um pouco também um ponto que foi muito importante para nós, até é da tua terra ali, a Fundação Dom Cabral. Você conhece, né? Conheço, Então, estou aqui em BH, sou vizinho deles aqui. exatamente. Então é o seguinte, a gente, eu participava de muitos eventos, assim. Eu lembro que eu fui num evento do Reseller Forum, que era da IT Media, e aí foi uma pessoa da Fundação Cabral fazer palestra lá, foi lá apresentar como é que eles trabalhavam, etc. E assim, achei bom, achei muito interessante aquilo. E aí eu pedi um contato, etc. E eles vieram, veio uma pessoa nos visitar, nós conversamos, mas a gente não ainda assim não estava preparado porque era investimento alto, né? Um investimento mensal. Assim, eu imagino que hoje é alguma coisa assim, 20 mil, 30 mil por mês. Na época era 10 mil por mês. E assim a gente demorou um pouco assim, para entender o que realmente era aquilo e como é que eles trabalhavam. E eu diria assim, ó, a Premier, ela tem dois capítulos. O capítulo antes da gente fazer esse trabalho com a Fundação Cabral e o depois, né? Por quê? Porque a forma como eles trabalharam, eles nunca trouxeram a solução pronta, eles sempre reuniam as equipes nas monitorias para dar a solução para os nossos problemas. Eu lembro que um que eu lembro assim bem que ficou bem claro para a gente de sucesso, etc, foi o RH. Por quê? Nós tínhamos um RH estratégico, que o RH para nós pessoas, né? Serviço são pessoas. Então nós tínhamos um problema sério. Às vezes a gente admitia uma pessoa lá em São Paulo, lá em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, a pessoa ia trabalhar dentro de um cliente, mas não conhecia a Premier. Ele era entrevistado por telefone, era admitido, mandava documentação, e queria trabalhar dentro da empresa lá, do São Paulo, ia trabalhar na Honda. Tá? Então ele não conhecia a Premier, ele nunca veio aqui. Então era mais Honda do que Premier, entendeu? Então, isso aí, e daí esse trabalho de RH estratégico foi que se criou uma série de aspectos importantes que foram definidos
pela equipe. Tinha um cara tinha as pessoas do RH, mas tinha gente da área comercial, tinha gente da área de supervisão técnica, tinha técnico, todos participando e dando ideia e sugestão. Então, a solução não veio lá de cima, do profissional que, não, eu sou especialista em RH, não sei o que e tal. Não, a solução foi criada lá dentro. Então, foi criada uma série de aspectos que ajudou a gente a fazer com que aquela pessoa que trabalhasse com a gente lá lembrasse que ele era nosso funcionário. Quando ele era demitido, ele recebia uma agenda, um pé de mouse, uma caneta, uma coisa assim, que ficava na frente dele, pô, eu sou Premier. Quando a esposa dele ficava grávida, etc., recebia um kit bebê, né? Todo aniversário dele recebia um brinde, que era um squeeze, ou uma coisinha assim, que ele ia tomar água, eu sou Premier, né? Entendeu? Sim, isso, alguns pontos, mas vários outros foram criados no sentido exatamente de fazer com que a pessoa entendesse que era funcionário da Premier, né? E isso deu muito certo. Então, foi criado lá dentro, etc. E isso é um trabalho assim que, inclusive, como eu te falei com os jovens que entraram, né, os nossos filhos, eles eram, vamos dizer assim, nessas áreas inovadoras, eles participavam muito ativamente, né? Porque realmente era oportunidade também para eles, né? Tanto é que hoje o próprio Fernando tem o seu negócio, etc., e está usando muito do conhecimento que foi adquirido ali, né? Mas eu diria assim que foi fundamental a entrada deles no sentido para fazer esse trabalho de virar a chave. Eu tenho consciência disso, e acredito que o meu sócio também, de que sem eles a gente não conseguiria fazer da forma como nós fizemos e com o sucesso que nós tivemos. Por quê? Porque, veja bem, queira ou não queira, o meu conhecimento técnico, que era do meu sócio, era um conhecimento técnico da época, do COBOL, né? Lembra do COBOL? Entendeu? Agora não, pô, já vem lá, tudo pronto, não sei o quê, softwares pronto, principalmente para a parte de help desk, eu nem lembro mais os termos lá das operações, do software, etc., mas coisas que realmente necessitavam de muita informação, entendeu? E nós não teríamos essa condição, esse conhecimento para fazer. Então, eles foram de fundamental importância para esse trabalho de virada de chave e para a empresa seguir em frente, né? Perfeito, perfeito. Ô, Valdemar, olhando para trás, né? Assim, depois você até comenta, se você, me parece pelo menos no LinkedIn, que você está hoje tocando alguma coisa na área de investimento, né? Enfim, de novos negócios aí, mas é, quando você olha para essa jornada toda, se você pudesse descrever assim, com uma palavra, né? Olhando do ponto de vista de desafio, né? Se, pô, foram tantos anos de desafio, o que você conseguiria traduzir? Qual que é a palavra? Uma palavra, cara, eu diria que, vou dizer assim, persistência. A pessoa tem que Persistência. ter determinação, acho que seria até melhor a coisa. Determinação. Porque sem determinação não chega a lugar nenhum. Perfeito, perfeito, É isso que eu acho. perfeito, perfeito. Bom, olha só, você falou de mudança, né? Falou de persistência, falou de resultados que não aparecem da noite para o dia, né? Dos tapão aí, né? Digamos assim, e falou também da importância das pessoas, né? De ter identidade. Quando você olha hoje, né? Para as empresas, né? Atuais, na sua opinião, né? Quais são as características que as pessoas precisam ter, pessoas independentemente do skill dela, né? Às vezes é um cara técnico, às vezes é um cara comercial, enfim. Mas quais seriam as aptidões ou as características que uma pessoa tem que ter para ela conseguir, hoje, com os desafios atuais, que mudança acontece todo dia, né? Antes tinha um tempinho para mudar, agora você já muda todo dia, e ao mesmo tempo a exigência para o resultado é muito mais rápido, né, do que era antes, a paciência para o resultado também
a gente sabe que é menor do que era antes. Quais são as características que uma pessoa hoje precisa ter para ela conseguir, né, encaminhar bem nesses desafios atuais? Olha, eu diria o seguinte: a gente apanhou bastante, né? A gente as coisas não acontecem do dia para a noite. E então a gente trabalhou muito e principalmente, como eu comentei, que nós tínhamos esse desafio das pessoas longe da nossa empresa, né? Então, aí a gente, depois de apanhar bastante, a gente descobriu uma coisa, né? E nós criamos daí um material, etc., chamado chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. E aí, com o tempo, a gente descobriu que a gente contratava as pessoas pelo C e pelo H e demitia pelo A, entendeu? Então, na verdade, depois de um certo tempo, a gente começou a trabalhar isso, ou seja, muito mais importante do que conhecimento e habilidade é a atitude. Por quê? Aprender, buscar conhecimento, etc., tem que ter atitude. Isso é fácil de fazer. Agora, ter atitude é uma questão de berço, é uma questão enfim, da própria pessoa, o desenvolvimento dela, como que é, se ela tem meta, se ela tem objetivo, se ela quer chegar a algum lugar, ou se para ela está tudo bem, deixa indo como vai, né? As coisas vão acontecendo. Então, a atitude, eu diria que ainda descobrimos o chá, né? E o A, a coisa mais importante, e eu acredito que isso, na minha opinião, vai continuar para o resto da vida. Perfeito, perfeito. E eu concordo plenamente, né? Eu concordo plenamente que a questão da atitude, talvez, né, do seu chá aí, né, seja o único que não tem treinamento, né? Porque os outros você tem, né? Você paga É, e tem, né? Mas o A realmente, né, eu costumo é, dizer aqui, né, fazer um treinamento de proatividade, né, de engajamento, de isso. integridade, essas coisas todas assim, deve ser muito difícil. Eu Eu não fazia, vejo ninguém fazendo assim, isso, não. em algumas oportunidades de reuniões de coordenadores ou reuniões de venda, etc., eu fazia algumas palestras para eles, assim, contando da minha experiência e assim, da onde que eu vim, né? Trabalhando na roça, capinando, cortando trigo, plantando milho, etc., lá no mato, né? Nas casas que não tinha luz, ou a água era um poço e assim por diante, certo? Enfim, contava para eles um pouquinho disso e como que eu, enfim, fui evoluindo na vida, né? E mostrava para eles que tudo a gente tinha que ter metas e objetivos, eu falei, né? Então, eu procurava, assim, dar esse apoio pessoal, porque eles têm que ter alguém que vai lá para ficar 10 anos como técnico, vai dar problema. Fazendo a mesma coisa 10 anos, deu problema para todo mundo, ou para a empresa e para ele, porque a empresa não tem um cara que não está evoluindo, para ele também não vai evoluir. Então, a gente sempre mostrava que só tinha um caminho, para frente, entendeu? Ou para trás não existe, é para frente, olhar para frente. E, e não adianta, no meio de 700 funcionários, você tem aqueles que olham para frente, tem aqueles que olham para trás, tem aqueles que olham para o lado, né? Entendeu? Espera tudo cair do céu ali, pede aumento, ele quer aumento de salário para fazer a mesma coisa. Né? Não, eu preciso de aumento. Por que você precisa? Não, porque eu estou gastando. Para lá. O que você fez a mais? Qual o curso que você fez? Qual o aprendizado que você obteve para você e que você pode, o que você pode fazer mais pela empresa e a empresa recompensar para você? Né? E eu brincava com o pessoal, cara, não adianta, você vale o que o mercado paga, entendeu? Então, se você tem conhecimento A, você vai se receber por A. Se tem A mais B, você vai receber por A mais B, A mais B mais C, você vai receber por A mais B mais C. Aqui ou qualquer lugar. Então, cara, você ganhar mais, se desenvolver, certo? Só depende de você. Né? Perfeito, perfeito. Valdemar, assim, eu particularmente acredito muito em inspiração. Gosto de ler, né, biografias
e até por um desses motivos, né, levando biografias, né, das pessoas para inspirar outras, né? E nesse quesito de atitude, talvez uma das coisas que faz com que a pessoa vire a chave, né, seja realmente inspiração, exemplos, como esse que você falou. Quando você dá uma palestra lá, o cara está te ouvindo e fala assim: puxa vida, o cara estava lá no meio do mato, capinando, e hoje aqui empresário bem sucedido. Então, assim, o que ele fez, né? Se tem um tanto de gente que fez e por que tiveram resultados, né, tão diferentes. E aí, nesse quesito aí, ou nesse assunto de inspiração, e você? De onde é que veio, né? Onde é que você buscava, onde que você busca inspiração para você continuar rompendo aí, buscando novos desafios, né? Novos objetivos? Então, vamos dizer assim, é meta, você tem que pensar que enquanto a gente foi escolhido por estar aqui nessa terra, e eu entendo que a gente não pode ficar sempre do mesmo jeito, a gente tem sempre que evoluir, a gente tem que sempre fazer alguma coisa, né? E eu desde que, vamos dizer assim, quando eu vim para Curitiba, eu já vim para cá exatamente para estudar, para fazer a faculdade, porque lá onde eu estava, no interior do Paraná, em Pato Branco, não tinha faculdade. Eu trabalhava no Banco do Estado do Paraná, eu vim para cá para estudar. Estudava de noite, trabalhava de dia. E eu trabalhava no banco. E daí, mas eu não estava satisfeito ali. Naquela época, bancário era um negócio bom, assim, você comprava as lojas sem não precisava nem carnê, eles já sabiam que você bancário tinha, tranquilo. Mas eu queria mais. Aí eu estava na faculdade e um amigo meu falou assim: ó, tem uma empresa lá, que é uma empresa americana, que está precisando de vendedor que seja formado em contabilidade. E eu era formado em contabilidade, tinha feito o curso médio aquele de contabilidade, mas era contador, podia assinar balanço. Certo? Eles querem vendedor, mas que seja contador. E daí eu perguntei para ele assim, mas e daí? Como é que eles pagam? Ele fala, vocês pagam 2.000 mais comissão. Eu ganhava 1.000, né? Então, um exemplo, né, de moeda assim, 1.000 mais comissão, 2.000 mais comissão. E eu ganhava 1.000, eu falei, onde é que é esse negócio? Ele me deu o endereço, eu fui lá no outro dia, fiz a entrevista, o cara gostou de mim. Cara, eu saí do banco, meu pai ficou louco. Ele falou, meu Deus, meu filho, você vai ser vendedor? Né? Vai sair do banco para ser vendedor? Ele ficou doido. Mas eu fui. Eu fui e olha, veja, em 1973, e nunca mais saí da área de informática. Nunca, passei por toda essa revolução, entendeu? E aí trabalhei em três empresas, na verdade, NCR, a Unisys e depois a CID Informática, e daí que eu montei a empresa de informática. Então, é assim, ó, eu acho que é fundamental para a pessoa querer evoluir, querer ir para frente, querer fazer coisas novas, entendeu? Buscar conhecimento, buscar informação, tem que ter metas, tem que ter objetivo. E eu sempre, nas minhas as palestras que eu fazia, e eu faço em outros lugares também, às vezes eu faço umas palestras que o pessoal pede, eu digo, às vezes eu falo uma coisa que eu fico abismado. Às vezes você pega um grupo de 20, 30 pessoas assim e fala assim, ó, vamos fazer uma coisa aqui, ó. Quem de vocês, levanta a mão ali, quem tem as metas, objetivos, o que vocês querem da vida por escrito? Cara, já aconteceu de ninguém levantar a mão. Eu falo assim, gente, olha, a coisa mais importante da vida de vocês, você não tem escrito. Você tem que ter escrito as suas metas. Põe tudo que você quiser lá. É um cartão de crédito sem limites e não paga nada por ele. Então, escreve suas metas e leia todos os dias. Isso é fundamental. Então, é assim, ó. E aí eu brinco até o seguinte: a Premier foi vendida, mas a Premier começou a ser vendida 10 anos antes. Eu tenho aqui, nos meus cadernos, tudo escrito. Tudo escrito. Entendeu? Quanto que ia faturar, certo? Dá sempre certo. Não, às vezes não dá certo, porque às vezes você coloca uma meta, mas daí passa um tempo, você não quer mais ela, mas não tem problema, você põe uma outra, né? Então, isso é uma coisa que eu fazia, realmente, e eu faço, ainda tem, né?
Eu coloco tudo por escrito e vejo sempre. Tem que ler todo dia, dar uma olhadinha, etc. E aquilo vai criando uma mente, né? Lá, inclusive, essas metas que nós tínhamos lá de faturamento, isso, aquilo, até de venda da empresa, era um mastermind entre os sócios. Então, eu criava esse mastermind, mandava para todo mundo, e aí foi indo. 1 ano, 2 anos, certo? Então, é isso que eu brinco. A primeira foi vendida 10 anos antes, na mente. Depois, se tornou realidade um dia. É assim que funciona a vida. Ô, Valdemar, eu costumo dizer o seguinte, sabe? Aqui nas entrevistas eu sou repetitivo, mas eu sei que quem assiste nem sempre são as mesmas pessoas. Esse negócio de entrevistar, né, as pessoas, não tem interesse comercial nisso, cara, para mim é uma riqueza gigante, assim, porque primeiro eu estou vendo ao vivo, né? Assim, claro, quem for assistir depois vai ter o mesmo conteúdo. Uhum. Mas as histórias, quando vêm com verdades, né, quer dizer, com qual que é a palavra? Não é credibilidade, com legitimidade, Sim. né? Assim, é uma coisa o cara falar de uma coisa que ele não faz, né? Né? Fala, pô, outra coisa é o seguinte, cara, eu fiz isso, eu faço isso, e eu sei, não te conheço demais, né? A gente já teve algumas vezes, mas eu tenho certeza que é isso mesmo. Então, isso me inspira muito, tenho certeza que vai inspirar muita gente. Mas, enfim, o tempo aqui já acabou, a ideia não é alongar muito, eu acho que foram poucos minutos aqui, mas mensagens importantes, tenho certeza que quem escutar vai ter isso como algo muito relevante para a sua vida. E eu queria deixar para você aí uma palavra final. Pensa nas pessoas que estão escutando, algumas que por algum motivo não despertaram o ar de atitude ainda, né? Sim. Ou aquelas que entendem que ser mediano é alguma coisa que está na média, ser mediano, mas não olhou o significado do dicionário, que mediano é medíocre, né? É duro. Se você chama uma pessoa, você está na média, não acha ruim, não. Mas se falar que ele é medíocre, ele vai te xingar. Né? Claro. E a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Fica à vontade, o que, que você. E não estou falando de dinheiro, né? Não estou falando de dinheiro, de conquistar dinheiro, não é isso. Estou falando de algo maior do que isso, né? De você realmente se dedicar ao máximo para aquilo que você quer e definir objetivos, enfim, e correr atrás dos seus sonhos. Ou, pelo menos, não correr atrás, né? Andar focado no seu sonho. O que, que você queria deixar, o que, que você pode deixar de mensagem aí, Valdemar? Eu diria o seguinte, que eu acho que para a vida da gente é fundamental, para qualquer coisa que você faça, seja um negócio, tudo, é buscar conhecimento. A pessoa não deve se ficar parada nunca, entendeu? Hoje mesmo, né? Assim, hoje eu tenho uma atividade mais que eu crio, né? Os meus compromissos eu crio, né? Não, não tenho compromisso com ninguém, mas eu crio as minhas atividades, certo? Né? Então, eu faço a minha agenda, mas eu sempre tenho alguma coisa para me aprender, entendeu? Sempre, todo dia, busco uma coisa, ou uma leitura, ou uma live, coisa assim. E hoje eu administro meu patrimônio, que eu construí durante todos esses anos que eu trabalhei, né? Eu administro meu patrimônio, mas para administrar meu patrimônio, eu brinco até às vezes com colegas que estou conversando, falo assim, gente, dá muito trabalho. Você tem que buscar muito conhecimento. Então, hoje eu assino mais de 10 revistas eletrônicas na área financeira, entendeu? Que eu gosto muito do mercado de renda variável, né? Ações, fundos imobiliários, essas coisas assim, aqui no Brasil, no exterior tal. Mas então eu invisto um bom dinheiro em conhecimento. E tem que vir aqui, sentar no computador, estudar, ouvir, às vezes, uma palestra, uma live, uma discussão, etc, etc. Então, a busca contínua. Então, eu digo o seguinte: eu só vou parar de buscar conhecimento quando eu for embora para outro lugar. Né? E outro ponto que eu acho importante, isso para qualquer pessoa que. Serve para todo mundo isso, mas até para empresário, etc. É o seguinte: não espere para fazer nada depois.
entendeu? Eu tenho um exemplo assim que eu posso dizer e que não foi uma coisa boa que aconteceu na minha vida, mas assim eu fiquei tranquilo porque eu sei que eu fiz tudo do melhor. Exatamente na época que a gente vendeu a empresa, eu perdi a minha esposa, que é a mãe do Fernando, né? Mas eu fiquei feliz pelo seguinte: a gente gostava muito de viajar, você entendeu? E eu não fiquei esperando, quando eu me aposentar, ou isso, aquilo, etc. Não ficamos esperando, eu fui viajar. Então, junto com ela, nós conhecemos, né? Todos os países da América do Sul, os 26 estados do Brasil e 62 países. Tá? Então, assim, eu sempre arrumava um jeito de tirar minhas férias 2 vezes por ano e ir viajar. Porque você viajando, os seus horizontes ampliam, sabe? Quando você está viajando, você está relaxado. Muita coisa que eu vi, eu trazia para cá depois, entendeu? E a gente lá fora, muitas experiências, etc., você abre os horizontes da pessoa. E você está relaxado, melhor ainda, né? Porque você não está focado ali. Então, assim, não esperar para depois. Vai fazendo, faz aquilo que você gosta e vai tocando o teu negócio. Não pense que por você sair 10, 20 dias, 30 dias, a empresa vai quebrar. É só estruturar bem, você não precisa estar aí, direto. É só você ter uma boa estrutura. A coisa vai. E daí você vem com novas ideias, etc. E aí a coisa vai indo. Então, não esperar para fazer nada depois. Tá bom? Ô, Valdemar, show demais. Essa daí que você falou no final, né? Essa é para filho, né? Essa que você falou é para filho. Então, quem está escutando aí, né, assim como eu estou tendo a oportunidade de ver ao vivo aqui, vai considerar. E essa foi para mim, viu? Essa Né? aí foi para mim, foi um tapão, como diz você, foi um tapão aqui. Mas obrigado demais mais uma vez. Estou muito feliz aí com essa oportunidade. Tenho certeza que vai ser relevante para muita gente. Abração, Valdemar. Obrigado. Valeu, muito obrigado, Alex. Eu estou sempre à disposição, o que você precisar, alguma coisa que você queira conversar, discutir. Vier para cá, vamos tomar um café ou tomar um vinho, ou coisa assim. Estou sempre à disposição, porque eu carrego comigo uma missão, assim, sempre que eu puder, eu vou fazer isso, é transmitir a minha experiência, o meu conhecimento, que eu tive, para que outras pessoas possam evoluir. E não é pouca coisa, não, hein? É muita coisa. Tem que fazer uns 5 episódios aqui para conseguir explorar. Um abração. Valeu, muito Obrigado. obrigado, um abraço, Tchau, fica tchau. bem aí. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.